Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo, agora falando acerca do diácono. Este trabalhador dentro da igreja que de lá para cá as instituições da religião vêm alterando a sua funcionalidade. E a gente vai aprender hoje um pouco acerca do que se trata, por que a instituição diácono, da onde surgiu, para que surgiu, quem eram os diáconos, para que o serviço diaconal. Será que esse ministério foi adulterado no decorrer dos anos? A gente vai ver tudo isso hoje. Bem, na apostila vai estar bem mais explicado. A gente vai estar dando apenas uma simples pincelada. Para a gente entender um pouco essa questão dos diáconos, a gente precisa, né, sempre estar voltando, né, lá no mundo antigo. Havia-se as necessidades, os pobres sempre existiram, sempre existiriam e sempre existirão. Naquela passagem na qual a mulher pecadora quebra um vaso de nardo, né, e unge os pés de Jesus, lá chorando, um dos seus discípulos vai questionar, vai dizer: mestre, que desperdício de quebrar esse perfume caro, a gente poderia ter vendido por 300 dinheiro e ter distribuído aos pobres. Jesus vai falar o seguinte: olha, os pobres sempre haverão. Isso chama atenção porque é uma realidade. Os pobres, os necessitados sempre existirão. Ele vai ressaltar que aquela mulher fez, né, ofertou-lhe da melhor forma possível, porque ela o preparou, ela o ungiu para a sua morte. Bem, a gente sabe que no mundo antigo haviam os pobres, né? Nós vimos nas matérias anteriores sobre o escravo, quando o homem estava endividado, ele vendia, chegava a ponto de vender as suas propriedades, vendia os seus filhos, a sua esposa, vendia-se a si mesmo por causa da fome, né? Havia o ano do jubileu, haviam leis em Israel que protegiam o escravo, protegiam o pobre, o miserável, a ponto de que ele trabalharia 6 meses, 6 anos, no 7º ano ele sairia forro, ele sairia liberto. E era assim que funcionava. Deus sempre cuidou dos pobres, dos miseráveis, nos cantos das lavouras. Era obrigatório que não poderiam colher os cantos das lavouras. E se por acaso algum segador deixasse cair dos seus molhos, dos seus feixes, alguma espiga, algum feixe no chão, era proibido que se abaixasse para pegar. Ficaria para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Deus sempre cuidou, Deus sempre preservou a vida dessa população carente, dessa faixa de pessoas que estão à margem da sociedade. Para quem busca por humanidade, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que se preocupa, nós temos um Deus que está sempre olhando para a causa do pobre. Certa feita, Jesus vai dizer para um jovem de influência que chega para ele recitando a lei e dizendo que ele havia e cuidava e guardava da lei desde a sua mocidade. Jesus vai dizer: ainda lhe falta uma coisa, pegue toda a sua propriedade, venda, reparta aos pobres e me siga. A Bíblia diz que aquele homem, ele agora fica triste, ele vai baixando a cabeça, dá as voltas e vai para casa, não consegue estar apegado ao dinheiro. Meu Deus, e Jesus vai falar: olha, é mais fácil que um camelo entre no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E a gente entende que tem muita gente que tem a dificuldade de repartir, a dificuldade de ajudar, a dificuldade de olhar a causa do pobre, do necessitado. E Deus sempre se preocupou. Na dobradiça da lei para a graça, havia a necessidade da igreja dar continuidade a esse trabalho. Logo de cara, em Atos 6, por mais que a Bíblia vai dizer em Atos 2 que a igreja crescia e se multiplicava, porque eles tinham tudo em comum, na comunhão, no partir do pão, eles repartiam pão nas casas e estavam todos os dias no templo. Uma coisa de doido. A gente não vê hoje um modelo primitivo igual aconteceu antigamente. Havia uma chamada festas ágapes, ou festas de amor, que era uma janta que era servida no final de todo culto. Havia culto todo dia e no final do culto ainda tinha uma alimentação. Hoje nós temos aí a famosa cantina. Meu Deus, e cara com força.
Para quem tem mais de 3 filhos aí, já sofre para pagar a cantina para a esposa, para o filho, para os 3 filhos, para os 2 filhos, para os 5 filhos. Meu Deus, já é um sofrimento, tem que tirar do bolso. Na igreja primitiva, não. Na igreja primitiva, a igreja servia, alimentava, até mesmo porque a maioria era formada de escravos. No mundo antigo era só uma refeição. Alimentava-se uma vez por dia. Tem pessoas que nem se alimentavam. Então a igreja ficou com a responsabilidade de alimentar, de dar alimento depois do culto, depois de uma mensagem poderosa, depois de um culto com a presença dos apóstolos, ainda tinha a alimentação do corpo, ainda tinha a responsabilidade de cuidar do sustento do corpo. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que houve uma dissensão, um problema. Houve uma briga por causa das viúvas helênicas, das viúvas gregas, que estavam sendo deixadas de lado na repartição da alimentação. Aí eles vão até os pés dos apóstolos e vão questionar que estava havendo como se fosse uma acepção, porque os judeus ainda tinham uma certa parte dos judeus ali convertidos ao cristianismo que não estavam reconhecendo as viúvas gregas, ou até mesmo os cristãos que eram gentios e convertiam ao cristianismo. Haveria posteriormente uma briga por causa disso, daí que Paulo lutaria contra os judaizantes, mas isso é outra história. Interessante é que os apóstolos eles vão dizer, olha, não é lícito que nós servamos a mesa. Separa dentre vós, ou seja, dentre a comunidade dos irmãos da igreja, que era ali em Atos 6, vai estar sendo chamada de a multidão dos discípulos, porque quando Jesus escolheu os 12, ele separou os 12 para apóstolos. Na igreja, na constituição da graça da igreja primitiva, os apóstolos agora eram a liderança e os demais convertidos se chamavam de discípulos. Eles só vão mudar o nome para apóstolos, para cristãos lá na igreja de Antioquia. Bem, e aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que da população escolheram 7 homens. E havia uma regra. Qual era a regra, irmão Júnior? Fala a língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo? Não. A regra era a seguinte, que eles tinham que ter uma boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Meu Deus, isso daí já é diferente. Por reputação ali no grego é martúrio. O martúrio é ser uma testemunha, afirmar ter visto, meu Deus, ouvido e experimentado algo, recebido uma revelação. Dá trabalho, tem que ter busca, tem que ter intimidade, tem que ter comunhão. Tem muito obreiro que já fica reprovado na martúria, uma boa reputação, tem que ser visto como um homem honrado, não pode ter um nome dado à calúnia, dado à má fama, envolvido com escândalos, não dá, é uma boa reputação. Depois cheio do Espírito Santo, é diferente do camarada que é batizado. Tem muita gente que no final do ano está chegando aí em muita igreja, o obreiro aí, o membro está começando a buscar, porque ele quer ser batizado, porque ele sabe que na igreja dele, se falar língua estranha, o pastor consagra. Aí busca o batismo e Deus batiza mesmo, qualquer um, batiza até quem não presta. Que isso, irmão? Batiza quem não presta. Jesus, certa feita, vai dizer o seguinte, olha, pode um filho pedir pão e o pai da pedra, o filho pedir um peixe e o pai da escorpião? Se vós, sendo maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, se vós pedirdes, vos dará o Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, ó, se vocês são ruins e dão coisa boa aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, vocês vão pedir, ele vai derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo derramarei em toda a carne, é promessa. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Carne que crente bom e crente ruim. Tem uns vasos ruins, vasos de desonra, vasos da desobediência, vasos da ira. Só o sangue. Fala em língua para marcha o culto todo. Na hora da mensagem está lá fora, fofocando, conversando fiado. Tem gente que é assim, só busca o batismo para ser consagrado. Depois não abre a boca nem para dar uma glória a Deus. Não, mas aqui tem que estar cheio. O cheio, ele não depende do culto, ele depende se o pregador é bom ou ruim, se o pregador tem palavra ou não, se a cantora está avivada ou não, se canta corrente de fogo ou não, se o culto começou tarde ou não, se as crianças estão brincando na igreja ou não. Ele é cheio na igreja, ele é cheio em casa, no serviço, ele é cheio na vizinhança, ele é cheio em qualquer lugar. Já dá para entender que dá trabalho. E por fim, sabedoria no livro Sofia.
Sofia é uma sabedoria, inteligência completa, saber de todos os assuntos. Tem gente que só é bom de política, outros obreiros só é bom de futebol. Conheço o nome da escalação do Flamengo, do Vasco, mas quando vai falar de Bíblia, é uma gaguejação. Uns diáconos, tem uns diáconos só Jesus, não conhece a Bíblia não. Manda abrir Ageu, demora meio-dia. A igreja está na bênção apostólica e está procurando ainda. Mas tem que ter inteligência, conhecimento sobre diversos assuntos, conhecimento variado das coisas humanas e divinas. Tem que dar aconselhamento para chegar na tua casa. Seu filho está com problema. Seu filho está com problema nas drogas. Você não tem um conselho para dar? Quer ser diácono? Não dá. Seu filho tem uma moça aí que está com problema com um namorado, essas coisas de prostituição. A mãe está desesperada. Não tem conselho para dar? Não dá para ser diácono. O casamento está por um fio. A mulher está querendo largar tudo porque o marido está na bebedias. Tem que saber. Tem que ter conhecimento mútuo, senão não dá para ser diácono. Inteligência evidenciada, sempre dá os conselhos mais sábios. Meu Deus, é assustador. Isso é Sofia. É um nível de sabedoria alto, é um nível de sabedoria. Dos níveis de sabedoria, dos 20 níveis de sabedoria do Grego Testamento, a Sofia, ela está entre um dos mais altos. Meu Deus, tem Afroneses, Suneses, tem vários outros tipos de sabedoria, mas a Sofia é um nível de sabedoria, uma inteligência suprema. Meu Deus, seria na verdade aqui a seriedade e a prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos, ou seja, saber lidar com os não crentes, saber lidar com as pessoas que são, vamos supor, chega um macumbeiro na igreja, ter o mesmo tratamento do que como chegasse o pastor da convenção. Porque tem gente que quando chega o homem de terno e gravata recebe bem, quando chega o mendigo trata mal. Tiago vai falar sobre isso. Olha, porventura entrar um homem com vestes nobres, você chegará para ele e falará, olha, sente aqui aqui na frente. E se chegar um homem de roupas velhas, trajes de trapo, porventura falarás tu, senta aqui aos cabelos do meu pé, porventura isso não é acepção de pessoas? Então você vê que a igreja, no modo primitivo, tem que tratar todo mundo igual. Não se trata pelas vestes, não se trata pela carteirinha, pelo paletó, pelo cabelão. Não. Se trata com amor, que era a base da igreja primitiva. E a gente vê que o diácono, ele precisava ter esses atributos. Não, só esse, irmãos? Não. Isso aqui é só na escolha do 7. Tinha também ali, a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo, Paulo escreve uma carta a Timóteo, e ele vai dar referências, as mesmas que ele deu para a escolha dos presbíteros, né? E ele vai dar aqui em Atos 1, 3, do 8 ao 13, com a ressalva ali que no meio do caminho ali entra as esposas, que já é outro assunto, mas tem a ver com os diáconos, porque se a esposa não der exemplo, se ela não enquadrar nisso daqui, ela é o que a gente chama de isenção, ou seja, o candidato ao diaconato, ele perde o direito de ser escolhido por causa da esposa. A esposa dá isenção a ele. Aqui da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa boa consciência pura, né? E também estejam sempre primeiro provados, depois sirvam-se caso forem repreensíveis. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e em muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui no original é assustador, está tudo na apostila, não vou falar muito, deixei para os irmãos estar estudando. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.